Hoje a gente está aqui com o João Montarelli. João, bem-vindo, obrigada. O João, ele é nutricionista, mentor e fundador do Instituto Consciência Alimentar, possui pós-graduação em nutrição esportiva e mindfulness, tem mestrado em ciências da saúde e formações internacionais em mindful eating, mindfulness e autocompaixão. É pesquisador convidado do Núcleo de Extensão em Pesquisa em Obesidade e Comportamento Alimentar, o NEPOCA, da USP e Universidade Federal de Ouro Preto, e ele é coautor do posicionamento sobre o tratamento nutricional do sobrepeso e obesidade da Abeso, e ele ama cozinhar, rock, livro e plantas. Obrigada, João, pela presença. E ele é professor da pós-graduação em Psiquiatria Nutricional e do Estilo de Vida. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. Obrigado, Fer. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, vamos lá. Nossa primeira pergunta clássica já aqui é a seguinte: como você chegou até aqui? No mindfulness, enfim, mindful eating. Perfeito. Bom, sou nutricionista, né? E como que o nutricionista chegou no mindfulness? Eu comecei primeiro a fazer nutrição. A escolha primária ali na adolescência foi fazer nutrição por um motivo que 99% dos nutricionistas fazem, que é ter uma relação desafiadora com o corpo, ter uma insatisfação com a imagem corporal e buscar na nutrição uma forma de resolver isso. E durante a minha trajetória como nutricionista, eu escolhi fazer nutrição para me tornar nutricionista esportivo, né? Então, a ideia era atuar diretamente ali como nutricionista esportivo, atender atletas, enfim, né? Tá nesse segmento. Então, durante a graduação, eu me preparei para fazer isso. Eu comecei a fazer iniciação científica no laboratório de bioquímica do exercício, fazendo pesquisa experimental com ratos. Foi ali que eu entendi a importância da evidência científica, como se constrói estudo científico, como faz a leitura de um trabalho científico. Foi muito importante para mim isso. E ali, assim que eu me formei, eu já fui em busca desse sonho, né? Que era me tornar um nutricionista esportivo que atendia pessoas, né? E nesse início de atendimento, eu comecei a atender dentro de uma academia, numa pequena cidade da Grande São Paulo, de 40 mil habitantes. E eu comecei ali a oferecer o meu conhecimento para aquelas pessoas. E eu falo que ali já começou uma das principais frustrações da minha carreira, né? Que é você falar para o seu paciente o que ele precisa fazer, o que ele precisa comer, qual suplemento ele vai usar, mas ele não retorna. Ou ele retorna e fala, eu não fiz, não mudei, não deu certo. E aí, de repente, você se preparando anos para ser um nutricionista esportivo, fala assim, gente, eu me preparei tanto tempo para isso e não estou conseguindo ajudar as pessoas, o que eu faço? E dessa frustração, que é um período, acho que muito desafiador de início de carreira para todo profissional, porque na nutrição a gente também não sai com uma experiência clínica, né, de atendimento ali onde você aprende a atender. E a gente é ensinado a atuar de uma forma muito prescritiva. Ó, você vai comer isso, tal horário, e vão bater os nutrientes e beijo, abraço, até a próxima, até o retorno, se voltar. Quando eu volto. E aí, nesse meio do caminho, eu comecei a, curiosamente, me interessar por meditação. Só que meditação, para mim, é o que todo mundo hoje vê na meditação ainda. Que a meditação é um negócio ou muito religioso, né? Ou muito transcendental, terceiro olho, né? Chakras, né? E eu falava, gente, meditar eu acho interessante, mas como é que a gente traz isso para a prática clínica, né? Foi aí que eu li um livro que foi muito importante para mim, que é O Cérebro de Buda, que é um livro de um neurocientista chamado Rick Hanson. E nesse livro ele explica como a meditação modifica o funcionamento do cérebro. Aí quando eu li isso, aí entra uma frase... Preciso levar isso para um consultório. Eu preciso levar isso para o meu consultório. Aí eu falo que tem essa frase, eu costumo dizer que diz tudo sobre meditação, né? Que depois que a gente vê, não dá para desver, é um caminho sem volta. Essa frase é ótima. Porque, meu amigo, consciência é isso, né? A ignorância é uma bênção, né? Às vezes, né? Então, uma vez que eu entendi aquilo, eu falei, eu preciso trazer isso para os meus pacientes, mas era isso. Como que eu vou trazer meditação como nutricionista esportivo, um pequeno consultório em uma cidade de 40 mil habitantes, né? E eu brinco que os pacientes às vezes chegavam perguntando que suplemento eu tomo. Eu falo, não, fecha os olhos, vamos fazer uma meditação, né? A meditação da uva passa. As pessoas achavam que eu estava ficando realmente muito louco, né? Tem uma história real, né? De um palestrante, né? Bem renomado, a gente estava num congresso
E ele me acompanhava no Instagram, né? E aí eu já estava bem posicionado como nutricionista esportivo. Já tinha consultório cheio, já estava dando palestras sobre nutrição esportiva. E aí, de repente, comecei a falar de meditação, da importância da meditação. Aí ele falou assim, João, muito legal isso aí que você está falando. Parece aqueles loucos que vão falando, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Ninguém acredita, aí o mundo acaba. Então eu falo que dessa história, né, que você está ficando muito louco, tem uma história que é do mito da caverna de Platão, né, nessa história do mito da caverna, Platão narra essa história onde tinha um prisioneiro que ficava amarrado, aprisionado numa parede, olhando para a parede, e nessa parede tinham projeções de sombras assim nessa parede. E ele acreditava que o mundo era aquilo, né? Até que um belo dia ele se solta e aí ele descobre que tem um universo lá fora, né? Que é a simbologia do sol, do conhecimento, da consciência. Aí ele volta lá para dizer para os amigos dele que estão aprisionados, olha, tem um mundo lá fora. Aí os amigos dele olham para ele e falam assim, você tá ficando muito louco, o mundo é isso aqui. Né? Ou seja, a gente não consegue muitas vezes levar as pessoas, né, para longe, né, para mais do que é a capacidade dela de entender e compreender o mundo. Essa é uma das narrativas por trás do mito da caverna, né? Então eu falo que nessa história o que eu aprendi disso é de que a gente não pode deixar que as pessoas digam pra gente o que é melhor pra gente. Só a gente pode fazer isso pela gente. E aí foi acreditando nessa loucura que eu falei, agora eu vou estudar esse negócio mesmo, né? Vamos ver se eu tô ficando louco mesmo. Porque tinha evidência científica para isso. Fazia sentido, né? Fazia muito sentido. Ninguém tava falando disso. O MindFit era um campo emergente ainda. Eu falei assim, aqui tem uma oportunidade muito grande. Tá? Então, enquanto alguns veem loucuras, né? Outros veem oportunidades. Com certeza. Eu comecei a estudar, então, fiz pós-graduação em Mindfulness na Unifesp. E ao todo foram 5 formações internacionais. Dessas formações, a gente se forma para trabalhar em protocolos de mindfulness que são estabelecidos na literatura científica. E esses protocolos, eles geralmente são formatados em encontros semanais com duração de 2h30, onde a gente conduz em grupos de indivíduos, esses indivíduos, por esses protocolos. Então, é uma trajetória onde a gente passa por um processo de formação que, geralmente, por formação, leva-se em torno de 1 ano para acontecer. Supervisão, mentoria, é bem intenso, né, a gente se formar como instrutor de mindfulness. E quando eu fui fazendo isso, eu fui, então, entendendo o quanto mindfulness é interessante para a área da saúde mental, para o comportamento alimentar. Migrei a minha atuação da nutrição esportiva para trabalhar hoje com atendimento focado em mindfulness e comportamento alimentar e fundei o Instituto Consciência Alimentar, né, em 2022. E continuei organizando as formações aqui no Brasil, né, em Mindful Eating, que é o que a gente faz até hoje. E em 2024, a Plenitude Educação, então, entra como sócia do Instituto Consciência Alimentar. Então, o Instituto Consciência Alimentar faz parte do grupo Plenitude Educação. E em 2025, a Roberta Carbonari passa, então, a ser uma das sócias do Instituto Consciência Alimentar. Então, eu falo assim, se eu não tivesse acreditado nessa loucura, eu não estava aqui hoje, né? Conversando com vocês sobre isso, ensinando outros profissionais a atuar com essa abordagem. Posso? Pode. Tem uma, assim, nessa sua fala, a parte que você falou sobre os ratos, Sim. que você, ali, enquanto estava fazendo a iniciação científica, aquele momento você entendeu a importância, né, dos estudos, da ciência, de saber como ler um estudo científico, um artigo, enfim. Esse momento trouxe uma base para o seu trabalho em Mindfulness, né? Inclusive em identificar que loucos são vocês, na verdade, né, que ignoram o mundo lá fora, a luz, enfim, o medo que do ignoram, desconhecido, né? Tô falando isso para você porque é o seguinte, como a maior parte das pessoas que vão escutar, né, são possíveis pessoas, ou alunos, profissionais de ou queiram saúde. profissionais de Sim, saúde. sim. E até mesmo, porque eu já recebi pacientes falando que querem assistir, querem ouvir, porque querem aprender a respeito disso. Como, né, todo esse conhecimento pode ser passado para profissionais que não vão necessariamente, porque acho que tem 2 caminhos possíveis. As pessoas que vão fazer uma pós-completa e querer fazer uma formação no seu instituto, e pessoas que vão querer saber um pouco sobre isso. Para aplicar pelo menos, na prática clínica. Ou para aplicar, ou para si, ou até mesmo para
eventualmente encaminhar para algum profissional que trabalhe. Como que não sei se a pergunta foi muito aberta, mas, né, o que isso pode fazer de diferença, ainda que a pessoa não faça uma formação, né, mas que ela conheça, né, pessoas que trabalhem com saúde, trabalhem com psiquiatria, trabalhem com saúde mental, enfim. E como que isso pode fazer uma diferença Acho que sem uma formação? É muito importante, assim, porque quem está em casa, né, se você está passando por um quadro depressivo, um quadro ansioso, as pessoas falam assim, você precisa ir num terapeuta, você precisa procurar um psicólogo, certo? Uhum. Como se, assim, todo psicólogo fizesse a mesma coisa e é só nenhum psicólogo que vai resolver. E não é assim, né? Hoje a gente sabe que existem uma infinidade de abordagens psicoterapêuticas diferentes. E aí isso até contextualiza um pouco do mindfulness, né? Porque basicamente a gente tem como padrão ouro, falando sobre evidência científica, e aí acho que para quem está em casa para entender isso o que diferencia um bom profissional de um profissional ruim é a capacidade de um profissional, né, um bom profissional, de ler, interpretar e atuar baseado em evidência científica. Aplicar o que está aplicar o que foi estudado. Perfeito. Né, o que já foi validado, o que foi testado. Né, e não tirar da cabeça dele e funcionou para mim, vai funcionar para você. E é isso, né? Perfeito. Porque tem muito. Blogueiragem. Né? Eu chamo de blogueirismo. 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 E quando a gente olha para isso, a gente sabe que a terapia cognitivo-comportamental, ela é validada, padrão ouro, para o tratamento da depressão. Só que todo mundo responde igual? Não responde igual. Tem pessoas que vão se dar super bem com a TCC e tem pessoas que não vão melhorar ou não responder, ou vão responder e ter uma recaída lá na frente com essa abordagem, né? E é dessa evolução terapêutica que entra muito do mindfulness, inclusive. Então, quando a gente olha para as terapias cognitivo-comportamentais, a gente tem lá o Aaron Beck, né, que publicou a teoria da terapia cognitivo-comportamental, que desenvolveu a terapia cognitivo-comportamental, mas nos últimos anos a gente teve a entrada das terapias chamadas de terceira onda ou contextuais. Terapia de aceitação e compromisso, terapia comportamental dialética, terapia do esquema e assim por diante. No campo, por exemplo, né, da nutrição, a gente teve um estudo recente que mostrou que na terapia cognitivo-comportamental, que também é padrão ouro para compulsão alimentar, existe uma taxa média de 30% de melhora nos pacientes. Ou seja, entre 10, 3 respondem a TCC. Se nem todo mundo responde a TCC, eu preciso ter uma outra abordagem para aquela pessoa. Dessas outras abordagens, a gente sabe que mindfulness, ou intervenções baseadas em mindfulness, são muito efetivas para o transtorno da compulsão alimentar. E hoje vem se mostrando também muito efetiva para a depressão e para a ansiedade. Então, para quem está em casa, é importante saber que, se você foi no terapeuta e você não se identificou com aquela abordagem, não teve uma melhora, não é a única, existe uma infinidade delas, né? E o seu profissional, o seu psiquiatra, o seu nutricionista que tem esse conhecimento vai conseguir te ajudar a encaminhar para qual é a melhor abordagem, a abordagem mais assertiva. E quando a gente fala de mindfulness, a gente entra para terapia de aceitação e compromisso, comportamental dialética, né? Terapia focada na compaixão. Essas são abordagens que se baseiam em mindfulness, ou seja, elas usam mindfulness como parte do seu repertório para treinar uma habilidade de melhora dentro daquele quadro clínico. Então, mindfulness está, assim, permeado, né, dentro dessas abordagens. E eu acho que vale trazer aqui também, né, João, falando isso que o TCC ele é padrão ouro, aqui a doutoranda, eu acho que tem também, a gente já falou disso, eu acho que em outro episódio, que no fim ele é um pouco mais fácil, ele é mais estruturado, né? Então, para você medir ele em estudos clínicos, que é super desafiador fazer estudos clínicos, acaba sendo padrão ouro, porque é o que mais tem estudo, ele tem um efeito, mas eu acho que é perfeito isso que você falou, que funciona para 3 nos estudos, né, com o padrão ouro. Então, tem toda essa margem pra gente. E na nutrição, acho que é igual, né? Tem os protocolos nutricionais que são mais fáceis, entre aspas, de medir e de aplicar, porque a gente está ali num contexto de pesquisa clínica, né? E essa é a diferença, né? De trazer o que teve evidência pra gente trazer pro consultório. Achei ótimo esse exemplo, importante. né? Igual a gente falar dieta do Mediterrâneo. Isso. Qualquer taxa de adesão da dieta do Mediterrâneo.
6 entre 10, né? 60% de taxa de adesão, né? Média. Ou seja, todo mundo consegue aderir? Não. Tem alguma coisa errada com você? Não. Você talvez esteja dentro dessa faixa dos 40%. Ótimo. Mas não tem só a dieta do Mediterrâneo, né? Tem outras formas da gente mudar a tua alimentação para promover melhor essa alimentação. Sim, é isso mesmo. E aí, posso? Por favor. Não, e aí, pensando aqui, né, no que a Ana falou para complementar, qual que você acha que são os desafios da gente, né, dos profissionais de saúde aplicarem isso? Tanto os profissionais de saúde, os desafios para aplicar o Mindfulness em consultório, e também o que você vê de desafio pro paciente, né, pro cliente seguir, total, assim. Né? Quais são? Acho que a gente estava conversando aqui no backstage, né? Como que foi essa trajetória? Gente, eu comecei a meditar ali em 2015, 2016, e era muito difícil. Era muito difícil. Eu me sentava para meditar ali, a minha cabeça não parava de pensar, não parava de se distrair. E aí, imagina, eu estava numa sala, né, na primeira turma da pós-graduação, para contextualizar, né, 2018. Tinha eu e uma nutricionista, e os outros 38 alunos eram psicólogos. Tá? E todo mundo sentado, de olho fechado, e aí compartilhando, nossa, foi incrível a minha experiência, e eu assim, tem alguma coisa errada, não é possível. É muito difícil esse negócio. E continuei. Fiz retiro de silêncio de 10 dias, né? Pra me provar ali na meditação se ia dar certo mesmo ou não. Fiz muitos retiros. E no começo era muito difícil. E com o passar do tempo, essa dificuldade foi diminuindo. E levou bastante tempo. Até em 2021, eu fazia um acompanhamento com uma neuropsicóloga. E aí ela me dá o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade do subtipo desatento. Falei, cara, é um paradoxo da vida isso aqui, né? Porque imagina, você tá, não sei quantos anos trabalhando com atenção plena, e aí você ganha lá... Desatenção. Desatenção plena. Ganha lá o diagnóstico desatento, né? Mas foi muito libertador conhecer o diagnóstico, entender que eu tinha um traço de desatenção, e foi o que a gente estava discutindo. Será que se eu soubesse disso, isso talvez não teria me afastado da prática? Talvez. Eu acho que para muitas pessoas, eu escuto isso muito, né? Eu sou muito ansioso para meditar. E aí, quando eu escuto isso hoje, eu entendo, porque eu vim desse mesmo lugar de dificuldade. Já vem uma barreira antes de tentar. Já vem uma barreira antes de tentar, e também a gente tem uma... Além dessa barreira antes de tentar, é do tipo... Sabe quando a pessoa se auto-estigmatiza, né? Ela se fada ao fracasso, tipo, se eu sou ansioso eu não medito, é como água e óleo que não se misturam, né? Só que isso é uma grande inverdade, porque quando as pessoas vão praticar meditação, a distração, ela faz parte do processo, esse é o primeiro ponto. Você se distrair na meditação é perfeitamente normal e esperado, não tem nada de errado com você. Além dessa desatenção muito intensa que acontece na prática de meditação ser muito esperada, o que mais faz com que as pessoas desistam da meditação não é a desatenção em si, mas como a gente lida com a desatenção ou com a distração durante a prática. Exemplo, eu começo a meditar, eu fecho os olhos. Se eu acho que, para mim, meditar é esvaziar a cabeça, esvaziar a mente, e aí eu tenho pensamentos, naturalmente, eu vou ter, porque eu fico o dia inteiro pensando o que eu tenho que fazer, deixar de fazer. Eu fecho os olhos, eu não viro uma chave. Eu fecho os olhos, eu vou continuar pensando. Aí eu tô lá, vou esvaziar minha mente. Fecho os olhos, começa a ter um monte de pensamento. Tá vendo? Meditação não é pra mim. Pronto, acabou. A pessoa, ela não dá a oportunidade de treinar essa capacidade de regular a atenção, que a meditação é isso, é um exercício de treino, onde a gente treina essa capacidade de regular a nossa própria atenção. E para isso, a gente se distrai e a gente volta a atenção para o momento presente. Vai e volta. Basicamente é isso. Quando a pessoa não se dá essa oportunidade, ou porque ela teve um breve contato, ou porque ela meditou com o aplicativo e não teve suporte de um profissional, de um professor, ela fala, nossa, meditar, esvaziar a cabeça, nossa, sou muito agitada para esse negócio. E aí pronto, vai tocando a vida. Então eu costumo brincar que se a gente é muito ansioso para meditar, é a mesma coisa que falar, nossa, meu dente está muito sujo, não dá para escovar. Não, tô muito sujo, Perfeito. Não dá para tomar banho. Não dá para tomar banho hoje, tô muito sujo.
É a mesma coisa, é a mesma analogia, gente. Só que na nossa sociedade, a gente tem que entender que culturalmente algumas coisas são muito aceitas. Uma delas é, e aí, tá tudo bem? Tudo corrido. Tô na Então tá tudo bem. correria. Então existe, né, o filósofo Byung-Hun Chan, que ele fala sobre a sociedade do cansaço. E que na sociedade do cansaço, a gente está sempre se avaliando como bom ou ruim a partir do nosso desempenho, da nossa performance. Então, assim, estar ocupado o tempo todo, não ter tempo livre, são coisas que na nossa sociedade são avaliadas como coisas muito positivas. E para uma pessoa, né, parar e fechar os olhos, não, eu sou muito agitado. Cara, legal, então, você está no caminho certo. Você está muito ocupado, né? Então eu falo que da mesma forma que ele criou ali a sociedade do cansaço, eu falo, a gente está na sociedade da desatenção, né? Cada vez menos conectado consigo próprio, cada vez mais desatento, né? Todo mundo acha que tem TDAH. Existe de fato, né? A Ana pode falar muito bem sobre isso, um aumento do número de diagnósticos, porque não se conhecia antes, mas hoje a gente também tem muitos fatores que acabam desregulando a nossa própria atenção. Fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, né? Telas, enfim. E nessa questão que você se percebeu, né? Assim, foi um tempo até que você saiu dessa primeira aula, que você disse, tá todo mundo zen aqui e eu ainda não entendi como eu vou chegar lá. Muito parecido com psiquiatria e saúde mental, no sentido de que vai levar um tempo para uma medicação fazer efeito, para uma mudança alimentar fazer efeito, A mudança de hábito. para um exercício você começar a ganhar músculo se você for fazer a musculação, Ótimo. né? Exemplo. Então, a ideia do... que eu acho que tem duas questões aqui. Uma, nós profissionais que não... Como é um profissional que não medita, que não, enfim, tem esse exercício de atenção plena, a gente que tem diferenças, aí você vai falar, e ele falar sobre isso com os seus pacientes. Perfeito. Como é? Acontece? É possível? É possível, não é? Conta aí. Eu acho que é possível quando, por exemplo, você como psiquiatra, a gente como nutri, o psicólogo, ele pode não praticar, mas se ele conhece a evidência, ele vai falar assim, Perfeito. medita que isso vai te ajudar muito a recuperar desse quadro de saúde mental. Vai melhorar, né? A gente teve um artigo recém-publicado falando sobre os 6 pilares da saúde mental, né? Aí falou que mindfulness, ele é um grande catalisador desses 6 pilares. Redução do tabaco, redução do uso, consumo de bebida alcoólica, sono, atividade física, alimentação, né? Então, a gente tem um nível de evidência hoje para recomendar que mindfulness pode ser um catalisador para modificar esses pilares da saúde mental. Ponto. Então, eu como profissional, se eu conheço evidência e eu não pratico, eu posso recomendar pelo nível de evidência. Mas a gente sabe, isso é inclusive um pré-requisito para profissionais, né, que a gente chama de instrutores de mindfulness. É um pré-requisito que ele medite, para que ele possa conduzir outras pessoas na meditação. Por quê? Porque não tem como. Não tem como você conduzir uma outra pessoa se você nunca passou pela experiência de meditação. Pode ser que você não saiba como conduzir, como explorar a experiência, como ajudar de fato essa pessoa a instituir a prática de meditação na sua vida profissional. E a gente sabe que grande parte do efeito da meditação vem da condução do instrutor no seu paciente, do seu aluno. Tem um estudo muito interessante que acompanhou peso ao longo do estudo. Foram 18 meses de estudo. É um estudo clínico randomizado. E aí eles, ao longo do tempo, começaram a identificar que quando eles separaram os instrutores, um instrutor promoveu perda de peso em 6 meses e, em seguida, esses pacientes começaram a reganhar peso. Quando segmentou o resultado desses pacientes para o resultado dos outros pacientes, conduzido pelos outros instrutores, esses pacientes dos outros instrutores perderam peso e tiveram peso mantido ao longo dos 18 meses. E aí a gente vê, aquele que conduz tem um efeito direto no efeito da meditação do aluno ali, do paciente.
Isso quer dizer que não é só, né? O aplicativo ele oferece essa praticidade de a gente colocar a prática, escutar e fazer. Isso é ótimo, acho que isso democratizou a meditação. Muita gente conhece meditação por conta disso. Mas também existe um estudo mostrando que daqueles que começam a praticar por aplicativo, somente 5 a 15% continuam ao longo do tempo, né? Ou seja, popularizou, mas não necessariamente faz com que as pessoas meditem mais ao longo do tempo, tá? Então, quando a gente entende isso, a gente entende que não é fazer a meditação pela meditação. Muitas vezes é o efeito daquele que conduz sobre o aluno, e também nos grupos a gente tem um efeito de comunidade, que é muito importante também para a saúde mental, né? A socialização, né? Estar com outras pessoas, ver que outras pessoas também não conseguiram meditar, e se sentir validado por conta disso, sentir que não Que tem tem nada dias que errado. vai ser um pouco mais fácil, outros mais difíceis, né? Exato. Sabe que pensando em analogia aqui entre dois nutris, eu pensei até na nutrição vegana, né? Também, que acho que é similar. A gente pode até ter a base científica, né? Mas se você não é vegano, é muito mais desafiador, né? Eu não sou. Então, você passar... Será que é fácil de achar os produtos? Será que toda essa quantidade de comida dá pra... Né? Eu acho que é isso. Então, de repente, você tendo a experiência, fica muito mais fácil de você aplicar, né? Com certeza. No dia a dia. Absolutamente, sim. Eu tenho uma pergunta aqui, vamos ver, talvez ela seja um pouco boba. Mas mindfulness não é só meditação, né? Queria que você explorasse um pouco Ela sobre não é nada isso. boba, Não, ela é assim, sabe? Ela é muito importante. Então, elabore. A gente, é muito Por favor, bom isso. justifica sua resposta, por favor. Porque quando a gente pensa em mindfulness, se a gente pensar em mindfulness como meditação, é um erro, né? Então, mindfulness, primeiro lugar, o que é mindfulness? Uma das definições mais usadas é do professor Jon Kabat-Zinn, que é uma pessoa muito importante para o mindfulness mundialmente, onde ele define mindfulness como uma qualidade de atenção na qual uma pessoa intencionalmente traz ao momento presente com uma atitude de aceitação, curiosidade e gentileza. De novo, repete pra gente. Por favor. Agora, será que eu vou conseguir? Então, mindfulness é uma qualidade de atenção na qual uma pessoa intencionalmente traz ao momento presente com a atitude de aceitação, curiosidade e gentileza. Eu gosto muito do termo qualidade de atenção, porque a nossa atenção, ela não é regulada 100% de forma autônoma, né? Ou seja, a gente não está no controle da nossa atenção o tempo todo. Então, se a gente está aqui conversando, de repente a gente escutar um barulhão na sala do lado, todo mundo vai se assustar e virar atenção, certo? Isso quer dizer que a nossa atenção é regulada pelo nosso sistema emocional, pelo nosso sistema de ameaça, né? Então, quando a gente entende que é uma qualidade de atenção em particular, quer dizer que a gente vai tentar buscar essa qualidade de atenção que depende, primeiro, da intenção, que é de propósito, é propositalmente você decidir estar atento ao momento presente, porque a gente tem esses fatores que regulam a nossa atenção, ou seja, a gente pode estar atento a coisas não por escolha, como coisas que são ameaçadoras pra gente. Por exemplo, quando a gente fica ansioso, a gente está se sentindo ameaçado de alguma forma. Então, no nosso cenário ali do comportamento alimentar, uma pessoa que tem uma insatisfação muito grande com o corpo, e aí ela vai precisar ir à praia e usar biquíni. Ela fica pensando, o que as pessoas vão achar de mim? Será que meu corpo vai estar adequado? Será que eu vou ir à praia então? Será que eu começo a fazer dieta? Será que eu vou fazer exercício? Aonde que está a sua atenção? Está aqui, desregulada. A ansiedade capturou a sua atenção e você fica ali mastigando os pensamentos, tá? Isso é uma desregulação atencional. Então, a gente intencionalmente trazer a atenção ao momento presente é, opa, pera, isso é ansiedade. Onde meu corpo está agora? Onde eu estou agora? Né? É trazer essa atenção para o momento presente. Se for com a comida, comendo. Se for tomando banho, tomando banho. Se for lavando louça. Se for estudando, estudando. Se for conversando, conversando. Então, essa qualidade de atenção que a gente coloca momento a momento é o que a gente vai chamar de mindfulness. Para isso, né, para que mindfulness seja de fato mindfulness e seja de fato uma qualidade atencional, é estar atento ao momento presente de uma forma em particular, que é com atitudes. Atitude de aceitação, de curiosidade e de gentileza. O porquê que essas atitudes são tão importantes, gente? Veja, nós como seres humanos temos muita dificuldade de enxergar a realidade como ela é. É muito difícil pra gente isso. É absurdamente difícil. Então, quando eu olho no espelho, se eu tenho satisfação com o meu corpo, eu não estou olhando para o meu corpo. Eu estou olhando para como o meu corpo deveria ser
ou como o meu corpo não deveria ser, mas eu não estou olhando para o meu corpo. Então, eu o tempo todo estou nessas projeções mentais que eu tenho, são as narrativas que a gente tem, as histórias que a gente conta para a gente mesmo, e eu me desconecto da aceitação. Então, o que seria a aceitação? Me olhar no espelho e ver que eu tenho um corpo, e que um corpo é só um corpo. Se eu tenho só um corpo, tem o que eu penso sobre o meu corpo, mas o que eu penso sobre o meu corpo não define o meu corpo. Então, chegar nesse lugar de aceitação é muito difícil, é muito difícil. Então, a gente precisa agir diante do estado de atenção ao momento presente. Não é só estar atento ao momento presente, mas é, além de estar atento ao momento presente, tomar uma atitude frente a esse momento presente. É exatamente essa qualidade atencional, essas atitudes que a gente consegue construir um repertório, que são os mecanismos de mindfulness que promovem a mudança do comportamento. Tá? Ótimo. Muito legal. E pensando, quando você fala a respeito de não vai ser TCC para todos os pacientes, não vai ser começar falando, vamos começar a comer mais legumes e frutas para todos os pacientes, porque em algum momento isso é necessário, mas a gente precisa ver qual é a dificuldade e qual é o momento em que o paciente está. E também não serão todas as pessoas que serão instrutores, que serão os nutricionistas que vão trabalhar com isso. Mas é a mesma coisa que... queria saber se está correto esse raciocínio, mas pensando que a gente tem esse trabalho da pós-graduação em psiquiatria nutricional e estilo de vida, as pessoas vão ter aula lá com você, mas elas não vão sair instrutoras. Não. Mas elas vão ganhar uma ferramenta de possibilidade de intervenção para conhecer uma ferramenta de possibilidade de intervenção com o paciente, que eu acho que é muito semelhante a um médico que você vá, aí eu vou dizer da minha área, um médico psiquiatra que você vá, e o único tratamento que ele sabe indicar é medicação. Perfeito. Ele não sabe indicar psicoterapia, ele não sabe indicar ir para um nutricionista, fazer atividade física. Então, existe a possibilidade da gente aprender um perfil de pensar, nossa, esse paciente vai se beneficiar desta ferramenta. Existe isso, né? Totalmente, totalmente. Né? O meu viés como nutricionista, que trabalha com comportamento, vai trazer bastante sobre comportamento, sobre transtornos, que ali a gente tem um nível de evidência muito robusto, principalmente para transtorno de compulsão alimentar. Então, o aluno que faz a pós consegue sair dali entendendo uma abordagem, mas com um repertório grande de ferramentas. Por quê? Quando a gente entende mindfulness a partir dos seus mecanismos, a gente entende o quanto mindfulness pode ser uma abordagem que a gente traz, inclusive, no jeito da gente conversar com o nosso paciente. Fundamental. A gente não tem entrevista motivacional como uma ferramenta super validada, né? Para a gente trabalhar a mudança do comportamento. A entrevista motivacional depende de uma atitude não julgadora. Perfeito. Como é que o profissional treina essa capacidade não julgadora? Treinando entrevista motivacional, que é um treino, mas treinando mindfulness, praticando mindfulness, ele consegue desenvolver essa capacidade de não julgar, de não reagir, de estar presente. A presença é muito forte para mindfulness, né? Então, quando a gente entende os mecanismos de mindfulness, a gente vai entendendo como ele vai sendo integrado na minha abordagem, se tornando parte da minha intervenção. E sim, se eu não sei conduzir, vou te encaminhar para esse profissional, porque ele vai te ajudar a trabalhar, né, a meditação para ter recuperação desse quadro clínico. Que aí a gente tem, principalmente, transtorno de compulsão alimentar, ansiedade e depressão. São os 3 principais mais estudados que mindfulness pode ter um benefício clínico bem relevante. Isso é importante porque, inclusive, a questão de estudos que mostram melhora de resposta, de prognóstico, de resposta até ao tratamento tradicional, por exemplo, melhora de resposta à medicação, se a pessoa faz em paralelo essa abordagem, né? Total. Então, você também soma. Pode falar. Não, é só para complementar, então, entrando mais nesse assunto, que a gente em 2014 teve um estudo muito importante publicado comparando mindfulness mais medicação versus somente medicação
para o transtorno depressivo. Nesse estudo, o que eles identificaram? Que ambos foram efetivos para o tratamento da depressão, com uma diferença de o grupo que praticou mindfulness teve menos recaída, o grupo que praticou mindfulness teve uma retirada mais fácil da medicação. Né? E vou dar uma dica para todos os profissionais, porque as pessoas que eventualmente fazem o tratamento, né, já sabem disso. Uma das maneiras de conseguirmos fazer com que o paciente faça um tratamento necessário medicamentoso, porque medicação é algo que tem ali uma indicação muito clara, nem sempre a gente vai poder abrir mão dela, vai ter que fazer. Mas eu gosto de trabalhar com os pacientes assim, nós vamos... o seu diagnóstico é um que é possível que você consiga, porque o maior medo é, eu vou usar a medicação para sempre. E nós temos ferramentas com estudo e baseadas em evidência que diminui as chances de você precisar ficar o resto da vida ou aumentam as chances da gente conseguir retirar de uma maneira bem sucedida a sua medicação. Então, existem caminhos para que você não fique com a medicação o resto da vida, né? E quais são eles? E já sabendo que mindfulness começando talvez como um jeito adjunto, né, dos dois, e depois como estratégia de... Mas isso pode ser um jeito do paciente, tanto você melhora a tua conduta como médico, como nutricionista, enfim. Você melhora a tua conduta com o paciente quando... primeiro que ele possa fazer o desfecho que eu estou falando, o prognóstico, né, o bem-estar do paciente, porque associando diversas abordagens, você tem a possibilidade, mesmo que não seja você que vai fazer todas, até porque o médico não vai fazer a psicoterapia, às vezes vai, às vezes não, né? Não vai ser o que vai fazer a intervenção nutricional, porque a gente não tem essa habilidade, mas podendo juntar, a gente está aumentando as chances desse paciente ter alta. Perfeito. E isso pode ser um grande motivador. Um motivador, exatamente. Pro próprio, um incentivo, né? Um incentivo, saber que tem um caminho, né? Tem uma luz no fim do túnel, tem uma outra vertente, né? E aí, só concluindo também essa parte dos quadros clínicos, que eu acho que isso é muito importante de falar também. Mais recentemente, então, em 2023, 2024, a gente teve a publicação de um outro estudo com transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, nesse estudo, aí a diferença foi, um grupo recebeu só meditação e o outro recebeu só medicação. Né? Foi um comparativo. Foi um comparativo. Então, assim, será que a meditação pode ser tão efetiva ou superior à medicação, né? Então, o que eles fizeram? Acompanharam ao longo de, se eu não me engano, foi 24 semanas de estudo, né? Todos os pacientes com transtorno de ansiedade generalizada, com TAG. Os pacientes que receberam medicação receberam escitalopram, a dose de 10 a 20 miligramas. E os participantes que receberam meditação fizeram parte de um programa de Mindfulness, que é o programa de Mindfulness para redução do estresse, o MBSR. Então, em Mindfulness, a gente tem muitos protocolos específicos. Tem um protocolo específico para depressão. E quando a gente está falando das psicoterapias, né? Tem específico para depressão, para ansiedade, outro específico para transtorno de compulsão alimentar. Essa especificidade é importante também quando a gente vai encaminhar. Nesse programa, especificamente, foi usado esse protocolo. E aí, o que eles entenderam como conclusão do estudo após esse período foi que mindfulness foi não inferior à medicação. Não inferior é um cuidado muito grande, eu imagino, né, na conclusão de um artigo, porque a ideia não é que as pessoas parem de usar a medicação e falem, vou meditar e a cura está aqui. Não é isso. Perfeito. É de entender a magnitude de efeito. Ou seja, o efeito que a medicação tem no cérebro para melhorar a ansiedade foi observada também naqueles que praticaram mindfulness ao longo do estudo. E foi não inferior com uma vantagem. A vantagem é menos efeitos colaterais. Né? Eles tiveram menos efeitos colaterais, porque mindfulness tem menos efeitos colaterais do que a medicação escitalopram. Ô, João, e geralmente esses protocolos, eles são em grupo? Em grupo. Tá, são meditações em grupo. Foi em grupo, sim. E com o instrutor, que também é importante. Né? Com o instrutor certificado, falando, né? Exato. Um instrutor certificado, um instrutor com experiência de anos de experiência. Não, porque isso é importante falar também, total, né? Total. Que não é né? Qualquer pessoa ali. Não é entendo a meditação, que nem você falou, é a cura, exato. Boa. Perfeito.
Legal. E temos Agora, mais não, perguntas? do roteiro aqui não, temos só a nossa última. Ah, é? Pode chegar. Grande final É, o agora. grande final, né? A pergunta é como, que é uma pergunta que a gente sempre faz Tá. aqui ao final, que como o mindfulness, né, e toda essa trajetória mudou a sua vida. Nossa. Uau! Você falou um pouco já, no começo. Eu acho que depois de muitos anos eu fui entender de fato o quanto o mindfulness mudou minha vida, né? Essa história de eu ter começado a praticar e depois ter recebido o diagnóstico, o que eu escutei muito, né? Em terapia, na psiquiatria, João, se você não tivesse praticado mindfulness, você não estaria tão bem hoje como você está. Né? Então eu falo que, de alguma forma, e uma vez estava conversando com um colega, ele falou assim, João, talvez você estivesse buscando uma cura e não sabia ainda. Ah, que lindo. Eu achei incrível isso, né? Porque fez muito sentido. O porquê que eu, tão agitado com a minha cabeça, fui querer meditar, né? Então, é como se, de fato, algo dentro de mim estivesse me falando que aquele era um lugar que eu tinha que investir meu tempo, minha atenção, por algum motivo que eu ainda não sabia. E que depois de muitos anos que hoje, né? E que bom, obrigada por isso, né? Por trazer tanta Exatamente. luz para essa área que é tão importante. E hoje se tornou o centro, né, da minha forma de atuar, o Instituto, né, ele tem esse papel muito importante no Brasil, que é hoje referência, né, em Mindful Eating, a instituição pioneira, né, que tanto faz parceria com grupos de pesquisa, né, que é o NEPOCA, que a gente faz publicações investigando o efeito do Mindful Eating na literatura científica, formando novos profissionais. Então, hoje eu não consigo imaginar de fato, né? Eu falo que eu e o mindfulness se tornou uma coisa só, né? As pessoas falam para mim, nossa, João, você é tão mindful, né? E eu falo assim, bom, você não tá dentro da minha cabeça para saber, né, como é agitado aqui, né? Uma vez eu falo assim, que as pessoas descrevem melhor a gente do que a gente mesmo, né? Eu tava numa reunião e a gente tava contratando um colaborador para o Instituto, né? Aí tava eu, um sócio, aí meu sócio falou assim, ó, João, ele tem esse jeito calmo aí, mas agitado, exigente e perfeccionista. Cabeça a milhão, mas quando precisa tá focado. Exatamente. Então eu falo, né? Bom, acho que o Mindfulness me ajudou a encontrar esse ponto de equilíbrio, né? E que eu precisava para minha vida. Acho que você é o maior sucesso. O seu maior caso de sucesso é você. Exato. Eu tenho legal. certeza disso. Tenho certeza disso. Legal, né? João. Passei por um quadro depressivo muito grave na pandemia, né? Passei por um quadro de saúde mental bem importante. Eu falo que foi o Mindfulness que segurou na minha mão todas essas vezes para me reerguer e estar aqui hoje. E aí tem essa frase que eu falo, que é muito frequente, né? Tá em todas as minhas aulas, que é de uma professora que eu tive, que é uma inspiração que eu levo para toda a vida, que é a professora Jan Chozen Bays, que ela fala que a forma que a gente come é a forma que a gente vive, e quando a gente muda a forma de comer, a gente muda a forma de viver. Que é nisso que eu acredito, é nisso que eu falo, que eu quero que as pessoas saiam acreditando das minhas aulas, do meu consultório. Muito Perfeito. lindo, obrigada. Muito obrigada. E, João, só para terminar, como é que as pessoas te encontram? Instagram? Enfim, como elas boa. podem entrar em Então, contato? no Instagram eu tô como @João Motarelli, vocês vão me encontrar lá, que é o meu perfil profissional, ou no Instituto, que é o @institutoconsciência.alimentar. Tá ótimo. Muito Excelente. obrigada, João. Muito obrigada. Obrigado, Verdade. Ana, obrigado, Fê. Perfeito.